Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Antes de começar esse vídeo, já deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal aí embaixo, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo, nenhuma notificação. E compartilhe esse vídeo, que assim você está me ajudando na divulgação. E então vamos começar o caso de hoje. Timothy Richard McLean, conhecido como Tim McLean, nasceu no dia 3 de outubro de 1985 na cidade de Winnipeg, no Canadá. O Timothy, vou chamar ele de Tim, ele trabalhava como animador de circo e ele pegou um ônibus para voltar para sua casa após um show na cidade de Edmonton. E o Tim, ele era descrito como uma pessoa divertida, que gostava de trabalhar, era uma pessoa boa e sempre ajudava as outras pessoas. E ele era uma pessoa muito alegre e divertida também, descrita por seus familiares e amigos. E no dia 30 de julho de 2008, o Tim, ele pegou um ônibus de Grey Lion e ele sentou nos últimos bancos do ônibus, nas últimas fileiras. E após uma parada em Ericons, por volta das 19 horas da noite, um novo passageiro entrou no veículo. E o nome desse passageiro, gente, marca o nome desse passageiro, que ele vai ser a principal das pessoas, né? Vincent Lee, um homem de 40 anos. Bom, gente, o Vince, ele era chinês, ele era formado em ciência da computação e se mudou para o Canadá em 2001 e ele adquiriu cidadania canadense em 2006. E mesmo ele graduado, ele não era fluente em inglês, então ele trabalhou com serviços braçais por muitos anos e ele era descrito como calmo e esforçado. Em 2006, o Vince ele se mudou para Edmonton com sua esposa e lá ele trabalhou como entrega de jornais em redes de fast food e por fim com o serviço de entrega da rede de mercado Walmart. E foi em seu último emprego que ele deu seus primeiros sinais de instabilidade. O Vince ele foi demitido por um desentendimento com os funcionários e um dia antes de tudo acontecer, ele havia passado a noite em um banco ao lado de uma mercearia em Ericson e ele portava 3 malas consigo. E o Vince ele embarcou no ônibus às 18h55 do dia 30 de julho de 2008 e inicialmente ele sentou nos bancos da frente e contudo ele dirigiu-se ao fundo do veículo após uma parada de descanso e se sentou ao lado do Tim, que dormia com a cabeça encostada na janela e ouvia fones de ouvido bem tranquilo, bem normal. O Tim, ele tava cansado, né? Ele só queria voltar para casa dele tranquilamente. Ele encostou a cabeça assim no vidro, como qualquer outra pessoa que voltaria de um ônibus de um dia cansativo. Então, o que acontece, gente? Então, né, de forma repentina, o Vince ele sacou uma faca e desferiu diversos golpes contra o pescoço e o peito do Tim. E assim que o ataque começou, né, o motorista parou em um acostamento e os passageiros desceram do ônibus. Algumas pessoas tentaram auxiliar o Tim, mas o Vince ele ameaçou com uma arma, então todos ficaram com muito medo e desceram todo mundo do ônibus. Então, por fim, todos desembarcaram e minutos depois o Vince, ele pegou a cabeça do Tim, né? E mostrou pra todo mundo assim, gente, ó. Mostrou assim pela janela do ônibus. Coisa de gente maluca, mas tudo bem. E então, né, na janela do ônibus, né? Ele pegou a cabeça do Tim e passou assim Enfim. Então, às 8h30, né, 20h30, a polícia do Canadá chegou ao local do crime e tempo de ver partes do corpo do Jim sendo consumidas pelo Vince, digamos assim.
Então, gente, o Vince, ele tinha tentado fugir com o ônibus, mas foi impedido pelo sistema imobilização do veículo acionado pelo motorista. E enquanto ele era observado pela polícia, ele andava de um lado para o outro e ele afirmava assim, gente, ó, eu tenho que ficar nesse ônibus para sempre. Ele não queria sair do ônibus, não queria de jeito nenhum sair do ônibus. Mas então, às 21 horas, a polícia ainda, em um impasse com o maluco, convenceu, né, negociadores especiais de uma unidade técnica armada. Após os passageiros terem sido transportados do local, né, já foram para outro lugar, porque já era madrugada, já era no dia seguinte, o Vince tentou escapar do ônibus, arrombando uma janela. E na tentativa de fuga, ele foi atingido por 2 disparos de taser e preso. E no interior do ônibus, partes do corpo do Tim, como nariz, línguas e orelhas, e os olhos da vítima e parte do seu coração, nunca foram recuperados. Talvez possa ser... há uma teoria que o Vince os comeu, né? Enfim. O julgamento do Vince começou em 3 de março de 2009 e ele admitiu que o crime é... Então, gente, ele falou, né? Ele admitiu o crime, falou, confessou, porém ele disse que ele era incapaz de responder criminalmente pelos seus atos, porque ele falava que tinha uma voz de Deus em sua cabeça, falando que ele tinha que finalizar, né, o Tim, porque o Tim era uma criatura endemoniada e ele tinha que livrar as pessoas de um ataque alienígena. Coisa de gente maluca, né? Mas enfim, vamos voltar pra escola. O Vince, ele alegou que Deus teria ordenado, né, na cabeça dele, que matasse o Tim, né, a criatura endemoniada, e... ou ele próprio seria morto, né? E o juiz do caso aceitou o diagnóstico e decidiu que o réu era inimputável. Assim, ele foi condenado à internação no centro de saúde mental de Selkirk. E com o passar dos anos, o tratamento mostrou os resultados e o Vince foi gradativamente liberado para retomar a vida na sociedade, né? Então ele foi liberado em 2012 e ele deu uma entrevista explicando o ocorrido, declarando que escutava a voz de Deus desde 2004 e que ele queria salvar o público de um ataque alienígena. Sinistro, né, gente? Mas enfim. E em 2014, um dos primeiros policiais a chegar no local do crime, que se chamava Ken Barker, ele desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático e ele cometeu suicídio em 2016. E o Vince alternou legalmente seu nome para Will Lee Becker, um ano depois, e foi liberado e vive sem restrições legais. Então ele tá por aí, né? Mudou de nome e ainda vive no Canadá, então ele não está mais detido, né? Então, se você mora no Canadá, você pode cruzar com ele em alguma parte, né? Se você tomar muito cuidado, né? Mas enfim, gente, comenta muito aí embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse caso. Quero muito saber a opinião de vocês. Já deixe seu like, assim eu vou estar sabendo se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu vou estar sempre trazendo. Compartilhe, que assim vocês me ajudam na divulgação do canal. Então, até o próximo vídeo.